Então, para ajudar os alunos da Plano 5.1, né, eu objetivei com essa aula misturar a operações unitárias no processo de refino, no processo orgânico, em uma única aula. E, especificamente, a gente, nesse pedaço de quadro, fala de quê? Dos processos de separação. Né? Então, a operação unitária estuda muito isso, processos de separação. Na produção de duas coisas, isso aqui tem tudo a ver com o curso de vocês, né, de plásticos, e também, isso é um outro processo de produção de lubrificantes. Mas que assunto da operações unitárias a gente tem no quadro e quer completar isso na aula que vem? Esse ELL é a extração líquido-líquido, usada quando deseja se extrair líquidos ou frações líquidas. Eu inventei isso aqui, entre aspas, frações líquidas, porque os derivados de petróleo, eles são misturas líquidas com várias moléculas, por isso que a gente chama de frações líquidas. Né? Isso pode ocorrer no mundo dos polímeros também. O detalhe é que essas frações líquidas possuem a mesma volatilidade. Em outras palavras, tem um ponto de ebulição muito próximo. Né? E isso vai explicar no final da aula aqui, quando eu vou mostrar por que surge a necessidade da extração líquido-líquido. Falo isso daqui um pouquinho lá. Mas porque eles têm a mesma volatilidade relativamente baixa, né? Ou seja, são pouco voláteis. O que é volátil, recordando? Algo que evapora fácil. Se é pouco volátil, não evapora fácil. Em outras palavras, está em algum lugar do quadro aí, né? Ele é muito viscoso, né? Ele tem uma viscosidade alta. Enfim, não podendo, por essa razão, serem separados por destilação. Então, a destilação, você se recorda, a gente viu isso? Qual é o detalhe da destilação? Ela é um processo de separação? Sim, e ela separa exatamente por quê? Por pontos de ebulição. Como eles têm a mesma volatilidade, eles têm praticamente o mesmo ponto de ebulição. Está claro isso? Isso impede o quê? Que se faça uma separação por destilação. Está claro? Se quiser me interrompa, apesar da filmagem aí, tá? Não pode fazer, então, nem a destilação atmosférica, nem a vácuo, que eu vou terminar mostrando aqui. Tá? E, na prática, adiciona-se um segundo solvente à mistura. Nesse novo solvente, apenas um componente será solúvel. Aí eu escrevi em resumo: na mistura que se deseja separar, lembra que eu botei aqui, entre aspas, frações líquidas? É dessa mistura que eu estou me referindo. Se deseja separar os seus componentes, pelo que a gente está estudando, extração líquido-líquido. Destaques aqui, o solúvel é o componente de interesse. Eu explico isso melhor na aula que vem, tá? Eu queria detalhar isso. E tem dois nomes que chamam de fase. Fase extrato é a fase rica no soluto. E fase rafinada, esse nome esquisito, né? É a fase pobre no soluto. Então, resumindo, a extrato é rica no soluto e a rafinada é pobre no soluto. As duas observações importantes. O componente desejado, e aí cada caso eu vou te mostrar quem é o desejado. Qual é o detalhe do desejado? Ele é pouco volátil, já tínhamos falado isso aqui, ó. Volatilidade baixa. Estou repetindo isso, né? O componente desejado é pouco volátil e está presente na mistura em pequena quantidade. Mas ele tem valor e por isso se vai desejar separá-lo, retirá-lo aí da mistura, tá claro? Isso vai ter foco nos polímeros também. Observação 2. Os componentes da mistura que desejamos separar são muito viscosos, residuais. Ser muito viscoso, ser residual, de novo bate com o fato de ter volatilidade baixa. Lembra que eu comentei isso aqui? Percebe que o tempo todo eu estou repetindo esse detalhe aqui. Né? Então, os componentes que desejamos separar, por serem muito viscosos e possuírem pontos de ebulição muito próximos, ficam quando indicados em que? Em serem separados na destilação atmosférica e na destilação a vácuo. Esse resumo aqui, de novo, a gente detalha na aula que vem, mas nós já vimos em processos orgânicos os derivados que no refino saem na destilação atmosférica, né? Recordando rapidinho, o GLP, né? A gasolina, o querosene, o diesel, tá certo? E nessa toda destilação atmosférica temos um resumo
ainda um resíduo, que é o RAT, resíduo da torre atmosférica, a BVCRT, ele vai para a segunda torre, que é a destilação a vácuo. Qual é a diferença das duas torres? Não é na temperatura. A segunda, na verdade, tem uma pressão reduzida que a gente apelida de vácuo. Para que essa pressão reduzida? Para facilitar a separação do que não foi separado na primeira torre. E saiu da primeira torre com o nome de resíduo atmosférico. Com essa pressão reduzida, você consegue aqui obter os vários lubrificantes. Não perca o próximo capítulo, porque na próxima aula a gente vai ver que lubrificantes saem daqui, tá claro? Mas, de novo, a segunda torre tem um resíduo, que agora é chamado resíduo de vácuo. Tem vários derivados aqui, inclusive alguns, esses alguns são três, que eu estou indicando aqui. Tem 1, 2, 3 lubrificantes que estão misturados nesse resíduo de vácuo. Só que eles têm elevado valor comercial. E eles estão embolados, misturados no resíduo de vácuo. O que se vai desejar? Separar esses três lubrificantes. Qual foi o início da aula? Dizendo que a gente está estudando exatamente o que? Processo de separação. E agora eu estou te mostrando que a gente vai querer, no caso do refúgio do petróleo, separar três lubrificantes que estão aqui misturados no resíduo de vácuo. Só que não dá mais para separá-los nem por temperatura, nem por pressão, porque a temperatura já foi usada para separar aqui nas destilações e a pressão reduzida já foi usada. Então esgotou-se os recursos de separação usando temperatura ou pressão. Quando isso ocorre, surge o processo de separação que a gente está estudando, complementa na aula que vem, chamado extração líquido-líquido. Com uma palavra para terminar, ele vai se utilizar de uma propriedade dos líquidos, né, que é a solubilidade. Então, em resumo, por exemplo, aqui nesse caso, que é a desasfaltação a propano, o propano vai ser colocado aqui como um solvente e ele vai ser miscível, vai ter maior solubilidade nesses três lubrificantes aqui. Né? O propano, entre aspas, solubiliza os lubrificantes Brightstock, óleos de cilindro e 2. E o propano não solubiliza óleo combustível e asfalto. Resumindo, você tem uma mistura aqui, no caso de 1, 2, 3, 4, 5 componentes, em que 3 deles são solúveis no propano. Então, por isso que fala que é uma extração a solvente. E por que líquido? Líquido porque todo mundo é líquido aqui, mas líquido com que característica? Volatilidade muito baixa, ou seja, eles são muito residuais e praticamente possuem o que? Ponto de ebulição muito próximo. Por isso que não se pode usar mais o que? Destilação, e se apela a essa questão da solvência, que tem esse nome bonitinho de ELL, extração de líquido líquido, tá bom? Eu agradeço.